E aí está a prova final, né? Aí é a prova dos 9, para ver se a pessoa de fato é sincera. E Paulo, então, traz em seguida o exemplo de Cristo, para exemplificar o que ele está dizendo. Ele traz, aqui no verso 9, a obra de Cristo por nós. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Talvez de todos os 2 capítulos aqui, de todos os argumentos, esse aqui seja o argumento principal. O que Paulo está fazendo aqui é colocando diante dos coríntios o exemplo de Cristo. E ele diz, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, vocês sabem a graça que Deus derramou, a graça da salvação que Deus derramou sobre vocês por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem a graça de Cristo, que vocês receberam da parte de Deus para serem salvos, que consistiu nisso, que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Paulo está se referindo ao fato que o Senhor Jesus, sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, ele desceu da sua glória, ele assumiu a natureza humana no ventre da Virgem Maria, é o que ele vai chamar em Filipenses capítulo 2, do autoesvaziamento de Cristo. Cristo se esvaziou, não é que ele deixou de ser Deus, mas ele assume a natureza humana, e na condição humana ele vive entre nós, sofre o que sofreu, foi rejeitado, perseguido, foi traído, enfrentou a oposição daqueles que deveriam liderar o povo de Deus, foi preso, foi acusado, julgado injustamente, foi chicoteado, bofeteado, esbofeteado, foi torturado, morto numa cruz, a maneira dolorosa de morrer, e foi sepultado e permaneceu sepultado durante 3 dias. Por que é que Cristo, sendo rico, se fez pobre? Diz Paulo que ele fez isso por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Foi por conta desse sacrifício de Cristo, que sendo rico se fez pobre, que nós, sendo pobres, ou seja, pecadores miseráveis diante de Deus, não tendo absolutamente nada diante de Deus, nenhuma riqueza espiritual diante de Deus, nós nos tornássemos ricos com os méritos de Cristo. Deus jogou sobre Cristo a nossa pobreza e jogou sobre nós a riqueza de Cristo. Então, o exemplo de Cristo é aquele que é posto diante de nós para nos estimular a fazer a mesma coisa, para que nós, mesmo com sacrifício, mesmo com renúncia, aliás, sempre é com renúncia, nós aprendamos a nos tornar pobres para enriquecer a outros. Para enriquecer a outros. Essa é a essência da argumentação do apóstolo Paulo nesses 2 capítulos aqui. O exemplo de Cristo como exemplo maior. Se nós somos cristãos, se nós somos salvos por alguém que se esvaziou para poder nos abençoar, nós não podemos fazer outra coisa a não ser seguir o mesmo caminho, aprender a dar, abrir mão, sacrificar, deixar de comprar o iPhone do ano, deixar de comprar roupa, o tênis da moda ou qualquer outra coisa, e pegar aquele dinheiro e dar, contribuir para ajudar pessoas que mal têm o que comer e nem o que vestir também. Da mesma forma que Cristo se esvaziou, assim também os crentes de Corinto deveriam fazer isso. E o último princípio que nós vamos ver nessa noite, está aí do verso 10 a 11. Aliás, não. Era 4, sim. É que uma página colou na outra, eu não vi. O terceiro princípio, está aí do verso 10 a 11, é que boas intenções somente não bastam. Dito isso, Paulo emenda no verso 10. Dou minha opinião. Você vê como ele é cuidadoso, né? Ele diz assim, eu estou dando a minha opinião. A vocês que desde o ano passado principiaram não só a prática, mas também o querer. A minha opinião é que convém que vocês façam isso. Verso 12. Completem agora a obra começada, para que, como vocês revelaram prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. 2 pontos aqui. O primeiro é que Paulo, aqui nesses 2 versículos, Paulo com clareza, ele exorta a igreja a completar
a obra começada, está no verso 11. Completai a obra começada, início do verso 11, e ainda no meio do verso 11, e assim a leveis a termo. É o português difícil da nossa Bíblia, está simplesmente dizendo para que vocês terminem isso que vocês começaram, completem, terminem isso. Por quê? Porque vocês começaram desde o ano passado, verso 10, desde o ano passado vocês principiaram. Mas é preciso não somente a prática, mas também o querer. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, faz um ano que vocês disseram assim, Paulo, nós estamos comprometidos. Pode contar conosco, né? Nós vamos começar. E aí devem ter levantado alguma coisa, e Paulo não considerou que aquilo era suficiente, a igreja poderia, na verdade, ser muito mais generosa do que aquilo. Passou-se um ano e eles não terminaram de levantar a oferta. A coisa foi andando. Talvez o relacionamento tenso de Paulo com a igreja, como a gente já vem acompanhando aqui, né? A gente tem falado bastante sobre isso talvez atrapalhou um pouquinho. Mas o fato é que já fazia um ano que eles disseram que eles haviam se comprometido. E o tempo estava passando e os irmãos lá na Judéia estavam carecendo, estavam passando fome, passando necessidade. Então, não é só você dizer que vai, mas você também fazer. E aqui eu me lembro é o momento de falar de tantos cristãos que se comprometem por ocasião do batismo ou da profissão de fé, né, se comprometem, vocês vão ser membros da igreja, vocês vão participar da vida da igreja, vir aos cultos, contribuir financeiramente, apoiar a igreja, ajudar na evangelização, prometo. Na hora, todo mundo faz promessa. Mas a questão é que nós não podemos viver de promessa. As pessoas têm que levar a cabo aquilo que você prometeu no casamento. Eu vou te amar na doença, na dor, né? E a gente vê que isso não funciona às vezes. Mas as promessas feitas, elas têm que ser levadas a cabo, porque Deus olha para isso. Deus quer que nós terminemos aquilo que nós prometemos. E era o caso aqui dos coríntios. Agora o terceiro ponto. Perdão, esse foi o terceiro. Quarto. Por último, então, vamos contribuir de acordo com as nossas posses, diz o apóstolo Paulo, final do verso 11. Final do verso 11. Segundo as vossas posses. E aqui ele expande o conceito. São dois argumentos em torno desse conceito de proporcionalidade. O primeiro é que se uma pessoa contribui de acordo com o que ela tem, a oferta será aceita da parte de Deus. Se for feita de boa vontade, não importa se muito ou pouco, verso 12. Se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Deus não está pedindo que você dê aquilo que você não tem. Deus não está pedindo que você venda a sua cama para você fazer um sacrifício numa igreja, na espera que Deus, em troca, lhe dê 10 vezes mais. Nós conhecemos uma pessoa, Minka e eu, próxima de nós, que participava de uma igreja dessas, e um dia a gente descobriu que ela vendeu a cama para poder participar de um sacrifício, de um propósito, de uma campanha que estava havendo lá na igreja. Deus não pede o que você não tem, está dizendo aqui. Não pede o que você não tem. Mas Ele quer que você dê de acordo com o que você tem, proporcional ao que Deus lhe tem dado. Se Deus tem dado muito, dê muito. Se Deus tem dado pouco, você vai dar pouco também. Que seja de acordo com aquilo que você recebeu. Esse é o princípio da proporcionalidade, que Paulo argumenta aqui. O segundo argumento dele é que, se houver isso, haverá igualdade. Veja aí. 13. Não é para que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga, mas para que haja igualdade. O que ele está dizendo? Não é para que vocês, coríntios, né, não é para que os judeus lá de Jerusalém, eles têm um alívio da fome que eles estão passando ao receber a oferta de vocês, mas vocês aqui ficaram angustiados porque deram mais do que vocês deviam ou podiam. Não é descobrir um santo para cobrir outro, não é isso que Deus está querendo aqui. Não, mas tem que haver igualdade. Por quê? Verso 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta deles, de modo que a abundância deles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Hoje, vocês, coríntios, têm abundância e os judeus têm necessidade. Vocês contribuem. Pode ser que amanhã a fome bata na província de vocês.